Olá e sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Joana e estou a decorar a nossa casa uma divisão de cada vez. Comecei pelo quarto e já fiz muitos DIYs e hoje é o último DIY deste quarto. O DIY de hoje é uma almofada estilo boho. Eu adoro estas almofadas da Anthropologie, mas são muito caras. Então decidi fazer a minha. Assim consegui aproveitar alguns materiais que sobraram dos DIYs anteriores e consegui fazer nas cores que eu queria. Para esta almofada só precisam de aprender 2 pontos de bordado e como fazer estes lindos tassels. Vou-vos explicar todo o passo a passo para chegarem aqui, mas primeiro vou-vos mostrar os materiais que precisam. Todos estes materiais vão estar na descrição. Então, vão precisar de uma capa de almofada retangular. A minha tem 30 por 50 cm e já vinha com enchimento incluído. Depois precisam de fio. Eu utilizei fio de lã, mas podem utilizar fio de bordado. Só que eu encontrei um saco que era da minha avó cheio de novelos de lã e decidi aproveitar. Este fio verde escuro eu comprei-o e é 100% acrílico. O outro era da minha avó e não sei qual é a composição, mas funcionou muito bem. Depois vão precisar de cola. Eu usei esta cola branca, que eu acho que até é cola para crianças. Bem, ela é super segura, não é nada química e quando seca, seca transparente. Pelo menos no tecido branco não se nota mesmo. Em outros tecidos coloridos, testem um bocadinho para ver como é que fica, deixem secar e veem qual é o resultado. Vamos precisar também de um lápis para fazer algumas marcações. A nossa fiel escovinha dos animais, esta dá imenso jeito porque tem estas duas partes, uma parte de arame e uma parte de escova normal. Esta já é mesmo muito velhinha e já não é usada com animais há muito tempo. Depois vamos usar uma régua. Eu usei estas duas, mas uma simples régua basta. Depois vão ver que eu estou a usar basicamente a régua metálica. Uma agulha. Eu usei esta agulha, que é uma simples agulha, nada de especial, mas tenho que garantir que tem a abertura um bocadinho grande para conseguirmos passar os fios. Depois podemos reciclar todos os fios de macramê que temos juntado daqueles cortes que parece que já não serve para nada, mas não, guardem sempre isso porque dá sempre para aproveitar para outros projetos. Este é um desses projetos e vamos aproveitar aquele fio que dá para desfiar super bem e o outro fio entrançado que é mais resistente e que usamos para o nosso porta-plantas. Depois precisamos de linha de cozer, de preferência que seja a cor dos fios de macramê. E por fim, precisamos de uma tesoura. Então, vamos começar por marcar a nossa fronha. Marcamos um ponto a 8 cm da margem à esquerda na parte de cima e depois fazemos o mesmo na parte de baixo. Eu aconselho a marcarem estes pontos a 2,5 cm do final da capa. Eu comecei a fazer bem, mas depois marquei um ponto num sítio qualquer e vão ver que depois mais à frente confundo um bocado. Portanto, marquem estes 2 pontos com 2,5 cm de distância da parte de cima e da parte de baixo. E depois marcamos outros 2 pontos, paralelos a esses, com uma distância de 6 cm. E fazemos o mesmo do outro lado. Agora vamos pegar no nosso fio entrançado, aquele que é mais resistente. E vamos cortar 4 fios com a altura da nossa capa, deixando uma pequena margem, porque depois vamos desfiar as pontas e assim faz quase o efeito de um pequeno tassel. Vamos então desfiar as pontas com a nossa escova dos animais, usando a parte dos arames e depois a tesoura para cortar a parte da penugem. Agora vamos fazer aqui um truque para o fio não nos fugir enquanto estamos a trabalhar nos bordados. Colocamos um bocadinho da cola branca, não exagerem, que é para não ficar assim um grande borrão de cola, mas se sair um bocadinho por fora também não desesperem, eu tirei esses excessos com o dedo mesmo e correu tudo bem. Agora vamos marcar um ponto nos fios de dentro com 8 cm a contar da parte de baixo. E depois vamos cortar um fio do mesmo entrançado com 23 cm de comprimento. Também desviamos as pontas e depois colamos nos pontos que tínhamos marcado. Para isto secar tudo muito bem, vamos deixar uns quantos livros em cima e aguardamos cerca de 1 hora para secar mesmo bem, mas depois podem ir fazendo uns testes. O que eu fiz foi basicamente puxar um bocadinho do fio, se o tecido viesse atrás, era porque já estava ótimo.
mas não puxem com muita força, porque esta cola não é super resistente, é mesmo só para nos ajudar um bocadinho. Agora vamos marcar um ponto em cada um dos fios verticais a 2,5 cm da extremidade, tanto em cima como em baixo. Depois marcamos 4 pontos alinhados com o fio que está no horizontal. E por fim, marcamos 3 pontos em cada fio com 4,5 cm de distância. Vou deixar aqui um esquema só para ficar mesmo claro. Agora sim, vamos começar o nosso bordado. Primeiro vou-vos ensinar um truque de como enfiar esta linha um bocadinho mais grossa nas nossas agulhas. Isto foi um truque que a minha avó me ensinou e é muito simples. Pegamos numa linha normal de cozer e enfiamos as duas pontas da linha pelo buraco da agulha, criando uma argola do outro lado. Agora enfiamos o fio de lã nessa argola e puxamos até o fio de lã passar para o outro lado. Para o nosso primeiro ponto de bordado, vamos colocar a agulha no interior da capa e furamos no ponto de 2,5 cm, começando do lado esquerdo do fio. Lembrem-se que a agulha deve estar sempre virada para fora, ou seja, que a ponta da agulha não esteja virada para vocês. Este é o truque para conseguirmos fazer isto com mais facilidade e não nos magoarmos. Vamos repetir este processo que vocês estão aqui a ver 5 vezes. Na 5ª vez, enfiamos a agulha para baixo. Já não enfiamos a agulha novamente para o outro lado. Depois é só virarmos a capa pelo avesso e vamos dar 3 nozinhos com as pontas do fio e cortamos rentinho. Este fio é um bocadinho escuro, portanto temos mesmo que cortar rente para depois não se ver através da capa da almofada. E aqui está o nosso primeiro ponto de bordado. Agora é só fazer isto em todos os pontos que marcamos. Tenham atenção que nos pontos da extremidade vai ser um bocadinho mais difícil de fazer. Isto porque a cola endurece o tecido e fica um bocadinho mais resistente à passagem da agulha. Mas ultrapassando esses 4 pontos é super fácil. Agora vamos repetir o mesmo processo nos outros pontos do meio que já tínhamos marcado. Vamos agora ao nosso fio que está na horizontal. Marcamos 4 pontos com uma distância de 4,2 cm e depois é só repetir o mesmo ponto de bordado. Agora vamos cortar um outro fio com o mesmo fio entrançado que vai formar um triângulo, como estão a ver aqui na imagem. Bordamos uma ponta e depois o meio. No meio, tenham atenção que fazemos o bordado de maneira um bocadinho diferente. Começamos pelo centro e damos 2 pontos à direita. No segundo ponto, vamos colocar a agulha numa diagonal para a esquerda e damos outros 2 pontos. Assim garantimos que os 5 pontos estão no centro mesmo. Depois fazemos mais um ponto na outra extremidade. Assim já temos o fio bem preso. E agora fazemos mais 2 pontos no meio de cada reta. Vamos então passar ao segundo ponto do bordado. Marcamos aqui um ponto a meio deste quadrado. Depois marcamos na vertical um ponto 1 cm acima e 1 cm abaixo. E depois na horizontal marcamos 4 pontos com 0,5 cm de distância. Vamos fazer estas marcações para todos os quadrados das duas barras. O nosso bordado vai ficar com este aspecto. Começamos novamente com a agulha por dentro da capa e enfiamos no buraco mais acima e à esquerda. Damos 2 voltas e na segunda volta colocamos a agulha na diagonal para o ponto a seguir. Damos novamente 2 voltas e repetimos este processo para todos os pontos que marcamos. No último ponto, enfiamos a agulha para baixo. Agora, pegamos a nossa linha verde escura e enfiamos a agulha por dentro da capa para sair no ponto do meio. Depois passamos a agulha por trás dos fios à esquerda, por cima,
e passamos novamente por trás dos fios, damos mais uma volta e enfiamos a agulha para baixo. Agora é só virarmos do avesso, darmos os nossos nós e cortarmos as pontas. E aqui temos o nosso segundo ponto de bordado. Agora é só repetir o processo para todas as marcações que tínhamos feito. Vamos repetir este ponto no triângulo que temos aqui embaixo. Marcamos o primeiro ponto a meio da primeira reta e fazemos todas as marcações como estão a ver aqui na imagem. Depois fazemos exatamente a mesma coisa do outro lado. E os pontos acima vamos marcar a 0,5 cm do meio e marcamos os pontos como estão a ver aqui na imagem. Vou deixar aqui um esquema para ficar mais claro. Agora é só repetir o processo do bordado como aprendemos há pouco. Agora chegou a vez dos tassels. Cada um destes pontos vai levar um tassel. É muito fácil de fazer. Agarramos no nosso fio de macramê, que é fácil de desfiar, e cortamos 3 fios com 20 cm. Depois, aquelas pontinhas de fio verde escuro que temos andado a cortar depois de fazer os nós, guardem isso tudo e vamos usar essas pontas para dar um nó à volta dos fios de macramê e assim fazer o nosso tassel. Depois é só agarrar na escova dos animais e desfiar a pontinha do tassel. Medimos o tassel e cortamos com 7 cm de comprimento. Agora é só cozer o tassel à nossa capa de almofada. Então, eu agarrei na linha de cozer e primeiro dei uma volta para prender o nosso fio ao bordado. Faço isto de uma forma muito simples. Passo a agulha por dentro do bordado, faço uma argola, passo a agulha por dentro da argola e puxo. Assim estou a criar um pequeno nó e a reforçar o ponto. E depois agarro no tassel, enfio a agulha por trás do tassel, passo por cima e vou enfiar a agulha novamente no ponto de bordado. Faço isto 3 vezes e depois volto a fazer o ponto em que dou uns nozinhos. E é isso. Agora é só colocar o enchimento e ver como é que fica. Espero que tenham gostado tanto deste DIY como eu. Esta almofada é muito fácil de adaptar à vossa decoração. Podem começar com uma almofada em fundo branco como a minha, ou então podem escolher uma cor que fique bem na vossa casa. Os fios também podem ser nas cores que vocês quiserem, podem escolher até fazerem mais cores do que eu fiz. Isto é a grande vantagem dos DIYs, é podermos adaptar os nossos projetos à nossa casa e ao nosso gosto. Se gostaram do vídeo, façam like, subscrevam o canal para não perder o último vídeo deste quarto com o antes e o depois. Partilhem o canal com pessoas que gostem deste tipo de conteúdo e se quiserem ter acesso a alguns sneak peeks que eu vou lançando durante a semana, podem me seguir no Instagram. Por hoje é tudo, vemos no próximo projeto. Beijo, beijo, tchau!